Seja bem-vindo, meu nome é Paulo Carvalho, deixe o seu like e se inscreva no canal. Os relatos de milagres existem, e são fatos que às vezes a ciência consegue explicar, e às vezes não. Se quiser ajudar o canal com qualquer valor, a chave Pix está na descrição do vídeo. O milagre de Bom Jesus e Nossa Senhora. Olá pessoal, irei contar um relato para vocês. O que irei contar a seguir se passou no ano de 2007, em um domingo qualquer. Eu tinha 21 anos e o meu primo, que é o protagonista desse relato, tinha 17 anos. Esse meu primo sempre foi um doce de pessoa, um filho exemplar, que nunca deu trabalho. Em um belo domingo, ele saiu de casa para ir à missa e depois ao grupo de jovens, não necessariamente nessa ordem. A questão é que ele deveria voltar para casa num certo horário e não voltou. Era tudo ali no bairro mesmo e ele havia ido a pé. Eu não lembro o horário, mas ele deveria estar em casa mais ou menos por volta das 9 da noite, mas não apareceu. Nessa época, o meu primo morava com a mãe dele, que é irmã da minha mãe, e com a nossa avó materna. As horas foram passando, e elas duas foram ficando preocupadas, pois ele não era de se atrasar assim. E quando já eram 2 da manhã, minha tia resolveu então ligar pedindo ajuda para minha mãe e para os demais irmãos, que no total eram 6. Foi um desespero. Corremos todos para a casa da minha avó, a casa onde ele morava. Cada um então saiu com o seu carro pela cidade a procurar por ele. Eu já estava pensando no pior. Juro que eu já estava sem esperanças, pois para ele não ter aparecido logo, ele que era tão responsável, era porque algo muito ruim tinha acontecido. Foram horas procurando por ele e nada. Fora os meus tios, os amigos do grupo de oração também estavam procurando. Estávamos cansados e também estávamos sem ideias de onde procurar. Estávamos quase sem combustível nos veículos. Também naquela época as coisas eram difíceis para nós. Não que hoje não seja. Todos já estávamos de volta na porta da casa da minha avó, sem nenhuma notícia dele, desolados, sem esperança, pois ninguém tinha obtido êxito na procura. O único que não tinha voltado era o meu tio nervoso. Chamarei ele assim em homenagem ao mesmo, pois ele tinha mania de chamar os outros assim. Hoje, infelizmente ou felizmente, ele já está morto. Ele tinha mania de chamar as pessoas assim. Enfim, o meu tio nervoso tinha saído à procura do meu primo, juntamente com um amigo dele do grupo de jovens. Estavam em 2 no carro. Nesse momento, a minha mãe entrou na casa e foi até o quarto da minha avó para poder rezar em paz. Ficou alguns minutos lá dentro e saiu contando o seguinte: vocês não imaginam o que aconteceu agora. Fui até o quarto da mãe para poder orar no altar dela. Então eu olhei para a imagem de Bom Jesus, que o meu pai, já falecido, trouxe de Pirapora do Bom Jesus, e pedi a ele: ó Bom Jesus, por favor, eu lhe imploro, faça com que o meu irmão nervoso volte com mais 2 pessoas no carro, e não só uma. Aí vocês acreditam que eu já estava saindo do quarto, quando eu senti alguém puxar com força a minha roupa. Olhei para trás e dei de cara com a imagem de Nossa Senhora, aquela que eu mesma dei para minha mãe.
E eu, ainda assustada, disse: "A senhora também, Nossa Senhora, por favor, ajude." Ela veio nos falar o que tinha ocorrido, e nós também ficamos espantadas, porque, pelo que ela estava contando, a santa havia puxado a roupa dela quando ela estava saindo do quarto, como se a santa estivesse chamando a atenção dela, por ela não ter orado para ela também. Mas a preocupação com meu primo era tanta que logo nos dispersamos. Foi então que vimos o carro do meu tio nervoso subindo a rua. Ficamos todos olhando apreensivos, pois era a nossa última esperança. O carro foi se aproximando, e não é que o carro estava com 3 passageiros? Que alegria! Só podia ser ele dentro do carro, pois, como disse anteriormente, meu tio só havia saído com um amigo do meu primo, que fazia parte do encontro de jovens, e agora havia 3 pessoas chegando no carro. O carro parou em frente à casa da minha avó e desceu meu tio nervoso, o amigo do encontro de jovens e o meu primo. Que felicidade, que alívio! Ele estava ali, tinha voltado para a gente. O pior não tinha acontecido, graças a Deus. Estava com um cachorro vira-lata, estava bem sujo e bem confuso. Desceu do carro com um cachorro nos braços e seguiu tentando entrar em sua casa, passando e ignorando a todos, os seus amigos do grupo de oração e meus tios, que o aguardavam ansiosamente. Ignorou a todos e já estava passando o portão da garagem, quando parou, olhou para minha mãe, que estava ao lado da entrada, e disse: "Tia, quem me trouxe foi Bom Jesus, viu?" E então deu mais um passo, passando o portão e já colocando um de seus pés dentro da garagem, quando ele parou e olhou para trás. Recuou um passo, voltando para a calçada, e então disse: "Ah, e Nossa Senhora também." E entrou. Se a minha mãe não tivesse contado antes tudo que ela vivenciou naquele quarto, a gente podia até duvidar dela, mas foi indiscutível. Havia sido Bom Jesus e Nossa Senhora que trouxeram meu primo de volta. Testemunhamos um milagre. Nos dias que se seguiram, o meu primo foi diagnosticado com uma forte depressão, e o médico disse que ele havia sofrido uma estafa mental devido a alguns problemas que estava passando no momento, e o seu cérebro desligou por alguns instantes e resetou para que o seu corpo não viesse a sofrer consequências mais graves. De certo modo, foi uma defesa da mente. Depois tudo voltou ao normal. Ele passou na faculdade estadual, se formou em químico, arrumou uma namorada, tirou carteira de motorista, comprou carro, passou em 3 concursos públicos, construiu a casa dele e em breve vai se casar. Enfim, está tudo bem com ele, graças a Deus. Continua sendo o nosso orgulho, e hoje sabemos que tanto ele quanto nós somos protegidos por Bom Jesus e por Nossa Senhora. Só uma observação: após o desencarne da minha avó, que ocorreu no ano seguinte, a minha tia ficou com a imagem de Nossa Senhora e minha mãe com a imagem de Bom Jesus de Pirapora. Então, esse é o meu relato. Espero que tenham gostado e desejo que, de alguma forma, ele tenha renovado a fé de quem o estiver ouvindo, nem que seja só um pouquinho, porque às vezes é só de um pouquinho mesmo que estamos precisando.
Fiquem com Deus. Esses relatos são reais. Nos diga o que você achou. Escreva nos comentários. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E se gostar do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.